Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o terceiro episódio do Expresso Sindimepa com o Dr. Aristóteles. Ari, nesse terceiro episódio nós vamos falar um pouco sobre conversar sobre fatos e personagens a serem destacados na historiografia da saúde no Pará. Mas antes disso eu queria, ainda resgatando a nosso bate-papo do episódio anterior, quando você falou que a Sociedade de Radiologia pediu para que você escrevesse a história da radiologia. Eu te pergunto, tem alguma outra sociedade que já tenha feito escrito algum livro sobre a sua história? E, particularmente, eu queria saber sobre a Academia de Medicina do Pará, tão importante, se existe alguma coisa escrita, ou livro, ou, enfim, algum trabalho escrito sobre a história dela. Olha, eu não sou membro da academia, mas o que a gente tem, a academia, eu acho que ela é dos anos 1980, foi fundada aqui, talvez uma congênere da Academia Nacional de Medicina, e deve ter havido um movimento para ter as regionais, né? Era o Dr. Clóvis Meira à frente, o Dr. Clodoaldo Beckmann, e, entre outros, além de digamos assim, de um grupo de médicos mais novos à época. Então, como toda academia, como todo clube, eu particularmente, eu não sou da academia, mas eu sou do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, né? Então, o Instituto Histórico e Geográfico ele tem cadeiras, hoje são 70 cadeiras, cada cadeira tem o seu patrono e você se inscreve, você concorre para uma eleição para ser membro daquele instituto, daquela agremiação. A academia, eu lembro ter acompanhado alguma coisa pelos jornais, essa formação, então o grupo de médicos se reuniu, montou mais ou menos, acredito que a semelhança de outras academias, e faz parte do rito de posse, o novo acadêmico traçar o perfil do seu patrono e dos ocupantes anteriores. Então, até onde eu sei, dessa primeira leva, existem os anais da Academia Paraense de Medicina, onde tem trabalhos científicos e onde tem, assim, o perfil, digamos, a cadeira número tal, cujo o patrono é o Dr. Camilo Salgado. Então, o ocupante daquela cadeira inicial, ele fez digamos assim, um elogio, ele traça um perfil biográfico do patrono, né? Em termos de produção de livros e tudo, eu acho que, em princípio, não seria bem a finalidade da academia. Eu acho que seriam trabalhos dentro dessa área historiográfica ou não, mas, assim, o que eu conheço até hoje são esses anais que já tem algum tempo que foram editados e não continuou. Como todo grupo, como toda agremiação, isso implica a participação maior ou menor dos ocupantes, financiamento, uma série de coisas, interesses, e às vezes, na prática, a coisa não vai muito, não consegue manter uma regularidade. Não sei se respondi o que você estava... Sim, mas aí eu queria já, antes de voltar ao tema principal desse nosso terceiro episódio, que você me falasse sobre a sua atuação no Instituto Histórico e Geográfico, porque eu não me lembro se citei este detalhe da sua biografia quando te apresentei. Se não fiz, vamos aproveitar agora para falar um pouco sobre isso. Eu entrei no Instituto Histórico e Geográfico em 2003, por aí, né? Incentivado pelo doutor Guaraciaba Quaresma Gama, que era o presidente, tinha sido do conselho. Nessa época, eu já estava pesquisando sobre a faculdade, eu, Zé Maria e tudo mais, e aí achei que poderia ser
interessante fazer parte de um instituto histórico, considerando até a biblioteca, que na época ainda estava em reforma, ainda estava toda encaixotada, agora ela já está praticamente em condições de uso, de pesquisa e tudo mais, e eu me senti atraído pela perspectiva. Havia outros médicos lá, que eram professores, eu posso citar, não que ainda estivessem, mas que foram de lá, por exemplo, mais recentemente, o doutor Silveira Neto, que foi presidente muitos anos, o Clóvis Meira, Pedro Rumier, o próprio Guaraciaba, doutor Zé Luiz Mindelo. Então, assim, havia uma certa tradição de médicos pertencerem ao Instituto, como também à Academia de Letras. Então, fugindo talvez um pouco da pergunta, mas assim, essa relação cultural, intelectual, médica, ela tem uma certa tradição, vamos dizer, na história, né? Nossa, na história, a literatura. Um dos grandes escritores brasileiros, chamado João Guimarães Rosa, era médico. Né? Um memorialista importantíssimo, que foi da turma dele, Pedro Nava. Moacir Clear, gaúcho, com uma série de livros. Então, esses personagens, assim como outros lá, me reforçam um ditado que eu tenho como lema. Eu acho que existe vida inteligente apesar da medicina, ou fora da medicina. Perfeito. Mas, então, o nosso tema desse episódio são os personagens a serem destacados na historiografia de São Paulo, porque você falou alguns, inclusive, nacionais, importantes. E já citou alguns que fizeram parte do Instituto Histórico e Geográfico. Alguém mais importante também que você queira ressaltar? Em termos da história, vamos dizer, da história do ensino médico na Amazônia, que eu acho que é um termo que não é pomposo. Se a gente falar sobre a fundação da Faculdade de Medicina, eu acho que ela é um termo reducionista para a importância que foi a criação da Faculdade de Medicina num contexto em 1919, que se a gente for colocar historicamente, e aí entra o livro do José Maria e a minha tese de trabalhar. A gripe espanhola foi 18. A gripe espanhola termina em novembro, até em fevereiro de 19 ainda tinha um resquício. E a faculdade é fundada oficialmente em 9 de janeiro. Então, ela é produto de uma situação. Assim, não existe aquela coisa de dizer, poxa, eu acordei hoje, tenho nada para fazer. Fulano, vamos fundar uma faculdade? Não era assim, não sei hoje, mas na época não era assim. Então, aí voltamos àqueles textos canônicos que eu tinha falado antes. Tem um trecho que diz assim, no final do ano de, mais ou menos assim, no final do ano de 1918, um grupo de médicos se reuniu, assim. A história não é essa, não é bem essa. Até porque a Faculdade de Medicina, e aí a importância de você ir para as fontes primárias, a gênese da Faculdade de Medicina ela é encontrada numa ata da Congregação da Faculdade de Odontologia. Interessante. E essa data de 9 de janeiro, que está em todos os documentos, fundada em 9 de janeiro, e a gente não sabia de onde vinha. Hoje sabemos porque encontramos a fonte original. Foi uma reunião da Congregação da Faculdade de Odontologia. Então, aqui uma curiosidade. Qual é a data da fundação da Faculdade de Odontologia? A Faculdade de Odontologia é de 1914. Bem anterior de medicina. Interessante. Olha, uma informação histórica que eu não tinha. A Faculdade de Odontologia é bem mais antiga que a Faculdade de Medicina. E voltando à tua pergunta, nós temos os personagens que ficaram na história, que têm a sua importância, inegável, mas tem aqueles que foram obscurecidos pela história ou foram apagados pela história. Um deles é o Antônio Magno e Silva, que era diretor da Faculdade de Odontologia, era odontólogo e é o
camarada que levanta lá na reunião e diz, vamos fundar uma faculdade, né? E onde ele vai ser aluno e vai formar entre os 4 primeiros médicos. Entendeu? Então, esse personagem, ele desaparece da historiografia oficial. Hoje ele é, digamos assim, ele é tema de um artigo nosso. O Antônio Magno Silva hoje, ele já faz parte, se alguém quiser pesquisar seriamente, ele já faz parte da faculdade, da história da Faculdade de Medicina. E paraense. Paraense. Tem uma lenda que diz que o pai dele mandou ele para o Rio para estudar odontologia no Rio, para estudar medicina no Rio. Não tinha faculdade. E ele volta de lá formado em odontologia. Eram 3 anos de odontologia na época. E aí reza a lenda que o pai dele disse, você tem que ser médico, nem que tenha que criar uma faculdade. Isso faz parte do folclore, né? Mas ele fez parte, juntamente com outro médico, Evaristo Silva. Tá? Se você for ver a ata de fundação, tem alguns nomes que passaram para a história que não estavam presentes lá, o que não quer dizer nada, mas a condição, a veracidade dos fatos, ela tem que ser colocada. Assim como na história da faculdade da Sociedade Médico-Cirúrgica, também tem uns nomes que ficaram ofuscados, e o sindicato médico, o sindicato que você hoje faz parte da diretoria, ele foi pensado nos anos 30, o sindicato médico, do Sindicato Médico Brasileiro, o Sindicato Médico Paraense. Né? Então, a história, às vezes, ela te mostra alguns caminhos, a história, às vezes, te passa a perna, a história, às vezes, te esconde, brinca de esconde-esconde contigo, mas a pesquisa, ela acaba te revelando as coisas. Vou fazer uma pergunta delicada, mas eu vou pedir só 3 nomes, portanto, você fica muito à vontade, já que eu limitei 3 nomes de personagens importantes para a história da medicina no Pará, que foram injustiçados em relação à revelação da sua atuação. Eu limitei em 3 para que você não se sinta constrangido de não citar, de omitir alguns nomes. Injustiçado. Estou perguntando, então, assim, o que omitiram a sua trajetória. Eu pergunto porque esta é uma oportunidade da gente fazer. Olha, o primeiro, para mim, o mais importante deles é o Magno Silva, Antônio Magno Silva. O Antônio Magno Silva é isso aí. Foi um dentista que fez medicina e continuou como diretor da Faculdade de Odontologia, continuou atuando como odontólogo e como médico, mas, assim, eu acho que nem na Faculdade de Odontologia ele é lembrado. Não sei, posso estar falando bobagem aqui, né? Mas na medicina, com certeza, não. E teve um filho que foi professor, e um professor importante, que eu ainda cheguei a conhecê-lo, foi da minha época ainda, o professor Carlos Santelena Magno Silva. Sim. Era um professor de propedêutica, importantíssimo. Clínico, era filho, prestigiadíssimo, exatamente, uma clientela enorme aqui em Belém, era filho do Antônio Magno Silva. Quer dizer, o filho do fundador da faculdade. Né? Um outro nome que tem seu nome e tudo mais, mas eu acho que não tanto com o que a grandeza dele merece, que chama-se Acilino de Leão. Tá? Foi professor da faculdade. Conheço de nome, não conheci pessoalmente. Nasceu no Amapá, na época que o Amapá pertencia ao Pará. Mas, assim, você levantando, como nós estamos levantando agora umas mini-biografias por conta dos quadros da faculdade, quadros dos professores para um possível trabalho sobre isso, o Acilino, cada vez mais que se pesquisa, ele cresce em termos de importância. E foi da Academia Paraense de Letras e tudo. Um outro, eu acho que também por conta da época, né, ele é resgatado no primeiro livro da faculdade, é o Barão de Anajás, o Antônio Emiliano de Souza Castro, que foi o primeiro diretor. Depois que ele sai, é que o Camilo Salgado assume e leva adiante a obra, tudo bem.
como foi o primeiro presidente da Sociedade Médico-Cirúrgica, que também é meio apagado nessa história, mas aí são outras histórias. E aí eu já te dei 3, tá bom, né? Tá bom, para que a gente não seja injusto, não é, com outros. Olha, estão gostando? Muito bem. Vamos encerrar esse terceiro episódio e já convidá-los para nos acompanhar no 4º e último episódio, em que o Expresso Sindimepa ouve, nesse bate-papo gostoso de pura cultura, o doutor Aristóteles. Então, aguardamos vocês para, com um cafezinho na mão, acompanharmos o 4º episódio na próxima sexta-feira, sempre às 18 horas.